Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui na minha mão um folheto evangelístico. Ali em cima da mesa, perto do bebedouro, tem uma caixa com centenas de folhetos evangelísticos. Tem uns 4 ou 5 modelos ali. Passa lá no final, pega uns folhetos desse, leva com você. Se você está no carro, no trânsito, no farol, quando você é abordado por alguém, aproveite e dá um folheto para ele. No serviço, na entrada do condomínio, na entrada da empresa, leva com você e faz a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um exercício agora. Quem ainda tem joelhos aí que são flexíveis? Quem tem? Então tá bom. Vamos dobrar o joelho na presença de Deus, vamos? Você consegue dobrar o teu joelho aí onde você está? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai maravilhoso, a Tua palavra, meu Deus amado, diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo o joelho se dobrará. Pai amado, nós nos dobramos perante a Tua presença, Senhor. Tu és o nosso Deus e nós carecemos de Ti. Pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração nesta noite, que a Tua palavra flua livre ao nosso coração. Me usa, Senhor meu Deus amado, como um canal sem obstrução, para que a palavra chegue até cada coração que está aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi difícil dobrar o joelho? Não, não é? É fácil. Quando você chegar na igreja, a primeira coisa que você fizer quando entrar, dobra teu joelho, viu? Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus. Os irmãos estavam falando, eu não vou pregar sobre tempestade, os irmãos estavam falando de tempestade aqui. Quem está no meio da tempestade aí? Tem alguém que está no meio da tempestade? Pois é, Jesus acalma as nossas tempestades. Creia em Deus. Ore ao Senhor. Declare a palavra de Deus sobre a tua tempestade. Fale a palavra de Deus. Você acha que Jesus está no barco com você no meio da tempestade? Quantos acreditam assim? Então vai dar certo. O barco que Jesus estava afundou, irmão Nivaldo Macedo? O barco de Jesus afundou? Não. O barco de Jesus não afunda. Está ali meu amigo e irmão Nivaldo Macedo, do lado meu primo, Zizinho. Nivaldo Macedo e eu, juntamente com o Zizinho, outros irmãos, temos muitas histórias sobre milagres, sobre coisas sobrenaturais, sobre intervenções de Deus, sobre coisas tremendas que Deus fez. E Ele ainda é o mesmo e continua operando. Amém? Glória a Deus. Ed Carlos sem esboço, sem título, sem tema. Não preparei, eu abri a Bíblia e o Senhor me deu a palavra do jovem rico. Na verdade, eles chamam de jovem rico, mas ele não é jovem, tá? E a gente vai constatar no texto isso, tá? Então, esse subtítulo de Bíblia, a maioria não é texto inspirado. Poucos sobretítulos são o começo de um versículo, mas a maioria dos subtítulos, eles são apenas colocados para que a gente tenha uma ideia do que vai acontecer. Em Lucas 18, do versículo 18 em diante, Jesus vai ter uma conversa com um homem. Está lá o texto no telão, mas você que trouxe sua Bíblia, não abandone a sua Bíblia, continua com ela, viu?
Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha... Então ele não é um jovem rico, porque ele falou desde. Então agora ele já é tiozinho já, né? Já passou da juventude, já está ali nos seus... Aí você imagina, né? Porque o texto não dá idade. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, a palavra foi lida, nós já pedimos que o Senhor fale conosco, meu Pai amado. Fala, ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Diferentemente das outras vezes, quando eu venho preparado de casa, com esboço, com um norte, quando eu sentei para preparar a mensagem, e Deus falou: deixa tudo sair de lado. Não, você vai falar, deixa o texto livre correr, e vai andando no texto, né? Eu não tenho liberdade para ir fora da Bíblia, mas eu tenho liberdade para andar aqui no texto. Este homem, ele começa com uma conversa: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A maneira, a didática de Jesus para lidar com este homem, os mestres judeus no judaísmo, eles tinham um propósito e também uma forma de agir, algumas vezes. Eles ensinavam também com perguntas. Eles perguntavam para a pessoa. O homem faz uma pergunta, mas Jesus responde com outra. A pergunta, ela vai gerar no indivíduo a reflexão. Portanto, a chamada de Deus para nós que entramos aqui hoje, aqueles que assistem pela internet, é refletirmos, olharmos para dentro de nós. E Jesus está querendo deste homem um olhar para dentro de si, um olhar para dentro daquilo que ele está chamando de importante. E Jesus também está corrigindo aqui uma colocação errada. Porque ele vira para Jesus e fala: Bom mestre, se ele é um homem dentro do judaísmo, no judaísmo ninguém vai dizer para outra pessoa que ela é boa. Porque eles têm como ensino, como doutrina, que bom só existe um, que é Deus. E Jesus, em sua humanidade, ele vai dizer para este homem: Por que me chamas bom? Ora, você é judeu, você sabe que bom é Deus. Por que você está dirigindo a mim esse título?
Ninguém é bom senão um que é Deus. Mas Jesus consigo mesmo está chamando a atenção desse homem para que ele atente acima do natural, para que ele observe o sobrenatural, porque Jesus é Deus. Então Jesus também, em outras palavras, vai mostrar-lhe sua natureza divina. E aí Jesus, ele numa conversa um tanto quanto mais longe, mais periférica, a conversa periférica de Jesus vai levar o homem ao cerne, ao centro da questão dele. Sabes os mandamentos. Então não é qualquer pessoa. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Agora eu quero deixar esse homem de lado e eu quero falar com você. Você sabe os mandamentos? Quantos sabem os mandamentos? Um pastor um dia foi pedir um visto no consulado americano e ele falou, eu sou pastor. Ele falou, então tá bom, então fala aí para mim os 10 mandamentos. Se fosse você e eu lá no consulado, quantos de nós saberíamos dizer de cor os 10 mandamentos? Levanta a mão. Alguém consegue falar de cor os 10 mandamentos? Eu pensei, ixi, eu ia dar. No geral a gente acha que sabe, né? Mas quando é para pegar ali mesmo, não é, pastor Sérgio? Jesus vai lembrando esse homem. E Jesus quer lembrar você e eu também. Não adultere. Vocês me dão essa liberdade para andar um pouco aqui para nós? Ok? Posso fazer isso, já que eu não tenho esboço? Eu estou invocado com essa janela aberta, irmão. Você pode fechar ela para mim? Entrou uma corrente de ar aqui. Hoje está meio frio, né? Deixa ele fechar e a gente continua. Para você não ficar olhando para ele, né? Porque está todo mundo olhando para ele, né? Porque ele está lá. Então eu espero ele fechar, né? Obrigado, Anderson. Deus abençoe. Não adulterarás. Adultério não é só o homem com uma mulher ou uma mulher com um homem. Adulterar, eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava na compensação do Banco Nacional. Quem lembra do Banco Nacional aí? E eu peguei um cheque, aquele cheque estava adulterado. E eu virei para o chefe e falei assim, esse cheque está adulterado. Mas o chefe era meio grog da cabeça, ele começou a dar risada da minha cara. Ele falou, cheque adulterado, alguém transou com ele? Foi seu ignorante. Quase que eu falei para esse seu burro. Adultério é você mudar a característica de alguma coisa, adulterar o cheque. E às vezes a gente quer fazer alguns delitozinhos, né, por conta e pensar assim, não, mas a situação está meio apertada e deixa eu dar um jeitinho aqui. Não adultere. Não matarás. Não matarás. A gente não mata com faca e nem com revólver. O que Jesus está falando é não matar mesmo, né? Não tirar a vida do outro. Mas será que as nossas palavras não estão matando? Quer ver eu brincar com você agora? Levanta a mão aí quem falou, esse cara deveria morrer, esse infeliz. Tem hora que dá uma raiva, né? Eu não vou aqui falar, todo mundo que já pensou assim, levanta a mão, né? Senão a gente pode sair daqui todo mundo triste. Eu não quero ser seu amigo, mas não, Deus me livre.
Isso é perigoso. Não mate. Não furte. Não furte. Furtar é diferente de roubar. Roubar, você chega lá na cara dura, né? O sujeito está vendo, você toma. Furtar é você fazer a coisa e o outro não está vendo. Isso é furto. Não furte. Não furte. Cuidado, não furte. Você já foi tentado a furtar, irmão? Não furte. Porque às vezes a coisa está fácil. Mantenha a tua integridade. Não dirás falso testemunho. Falso testemunho é dizer uma mentira, né? Sobre o outro. Não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Jesus, voltando aqui para este homem da conversa, Jesus está falando para ele, olha, você conhece isso tudo. E ele, com muita alegria, de peito cheio, né, emplumado, aprumado. Não, é emplumado é com pluma, né? É pluma. É emprumado. Emprumado, ele vai dizer, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ei, eu sou crente, eu nasci na igreja. Quantos nasceram na igreja aqui? Pois é, né? Isso aí eu já conheço de cor e salteado. Ah, que bom, né? Jesus está falando com crente. É mais fácil falar com crente, não é? Você já conhece, então. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Jesus fala com ele sobre mandamentos. Ele conhece a Tanar, bonito, né? Tanar, que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento não está escrito ainda, então ele conhece a Bíblia dos judeus, que é a Tanar, de Gênesis até o livro de Malaquias, são os mesmos livros, né? Só que em número menor, porque eles são mais agrupados, não tem diferença de 1 Crônicas, 2 Crônicas, eles são mais agrupados. Mas o volume do Antigo Testamento é a mesma coisa do nosso, de Gênesis até o Malaquias. Você conhece tudo isso. Só que está faltando uma coisa. E aí eu começo a entender a mim e a você. E por que Deus está nos dando essa palavra? Vamos mexer com a coisa que você dá mais importância. Talvez, ao entrarmos aqui, nós tenhamos coisas que são muito prioritárias. Talvez, ao entrarmos aqui, nós tenhamos coisas que a gente dá um valor muito grande. Só que, normalmente, aquilo que a gente está dando valor, a semelhança deste homem aqui, isto não serve para depois, isto não vai para o futuro, isso não vai para a eternidade. Vai, vende tudo o que você tem. Jesus vai pegar este homem agora, ele ficou todo animado, porque eu conheço e eu posso falar para o Senhor, porque um bom judeu sabe essa coisa de cor. Eu posso falar para o Senhor que eu guardo tudo isso desde quando eu era jovem, desde a minha juventude, outro texto fala desde a minha mocidade. Mas está faltando uma coisa na nossa vida. E este negócio que está faltando, Deus está nos chamando a atenção nesta noite. Vende isso, deixa isso, dá aos pobres.
e você vai ter um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, homem rico, você me segue. Jesus está nos chamando nesta noite para que nós tiremos coisas que estão impedindo seguir a Ele. Dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Primeiro você faz esta ação, depois você vem e segue. Não dá, irmãos, para a gente dizer que está seguindo a Jesus sem priorizar Ele. Não dá para a gente dizer que está seguindo a Jesus colocando coisas que são mais importantes do que Ele. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: eu quero a tua vida por inteiro. Eu não quero pessoas me seguindo, mas de brincadeira. Eu não quero que o cristianismo na sua vida seja mais uma dentre as tuas atividades, que você já tem um monte. Eu olho para alguns irmãos aqui, eu falo, esse irmão tem um monte de atividade. Mas Jesus está dizendo, olha, eu não quero que a igreja, que o reino, que o cristianismo seja mais uma atividade na tua vida. Eu quero que você me coloque em primeiro lugar. E com muita certeza, nós temos pessoas que precisam entender essa mensagem e colocar o reino em primeiro lugar, depois seguir. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. A tristeza que ele sentiu foi grande, porque o dinheiro traz coisas que gente pobre não sabe. Não é não, Ed Carlos? Ed Carlos me deu um sapato de R$7.500. Foi. Porque ele ganhou de um patrão rico que ele tinha, né, Ed Carlos? Que nós não íamos ter dinheiro para comprar esse sapato, né? Quer dizer, até dá, né? É só vender o carro, né? Mas entre o carro e o sapato, eu prefiro continuar com o carro. E aí o detalhe, o sapato serviu para mim? Serviu. Mas era um sapato feio da gota. Foi de Carlos, eu não quero esse sapato não, eu vou dar. Ferragamo. Eu nem sabia que tinha. A gente pobre conhece o Ferracino, né? Esse homem tem dinheiro. E aí um dia, aquele dia que eu entrei no Shopping dos Ricos lá no JK, eu vi essa loja lá, falando, é aqui que os ricos compram o negócio. Eu entrei lá na loja. Entrei nada, né? Eu só olhei do lado de fora. Tinha um monte de coisa feia na vitrine, uns trem desse tamanho, assim, uns coisa feia. Parecia o tênis do Hulk, assim, irmãos. Para aquele pé, assim, sabe? Uma coisa que era torta, esquisita. Umas coisas muito feias. Rico gosta de coisa feia, né? Ele tem esse dinheiro e ele começa a pensar, como é que eu vou deixar tudo isso? E aí ele fica muito triste. E aí o texto continua. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Qual a tua riqueza, irmão? Qual é a tua riqueza? A riqueza pode ser o filho. Lembra da historinha da irmã? Irmão, o que aconteceu? Que você não está vindo mais para a igreja? Ai, pastor, depois que meu filho nasceu, e não dá, e não tem mais tempo. Ele falou, vamos orar para Deus tirar seu filho? Não, pastor, por favor, não faça isso. Porque era a riqueza dela. Não estou falando para ninguém tirar o filho, não, tá? Fique em paz. Também não estou pegando no pé do Gabriel e da Júlia, que ganharam bebê. Antigamente era só a mulher, né? Hoje os homens também ganham, né? Os homens também viram mãe, né? Brincadeira também, viu? Cadê o Gabriel? Onde você está? Está ali. Não é nada disso com você, não, tá?
Isso aí é outra história. Colocamos coisas, pessoas, projetos, enfim. E Jesus está falando agora aqui no geral. Jesus viu que ele estava triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quais as riquezas que você possui que estão aí a impedir a tua caminhada? O que você tem aí de tão importante, de tão valioso, que está servindo de empecilho? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí a discussão, né, que já rendeu pano para manga, né? Esse fundo de agulha. Esse fundo de agulha é um lugar que o camelo tem que fazer um zigue-zague para entrar na cidade. Mentira, não tem nada a ver. O fundo de agulha é uma portinha pequena que tem no muro de Jerusalém. Mentira, isso também não tem nada a ver. O fundo de agulha aqui é isso mesmo que você entendeu. Alguém não conhece o que é uma agulha? Alguém já pegou uma agulha na mão? Todo mundo já pegou uma agulhinha na mão, né? Deixa eu ver aqui dos meninas novas. Alice, você sabe o que é uma agulha? Já pegou uma agulha na mão? Já. Ela numa ponta, ela tem o quê? A ponta. É isso mesmo, você está certíssima. E na outra extremidade? Um buraco. Numa ponta, ela tem uma ponta. Você está certíssima, né? Sem brincadeira. Na ponta, né, que é bonitamente, belamente falando, né? Numa extremidade, ela tem uma ponta, que por sinal é pontiaguda, e na outra extremidade ela tem um buraco. É essa agulha aqui, e eu provo para você que é porque o texto original grego fala que é uma agulha de costura, rápidos, né? É uma aspiração, né? Rápidos. Aqui no texto de Lucas, interessante que aqui em Lucas a palavra grega que vai aparecer é belonés, mas que também é a mesma agulha. O que Jesus está falando aqui? É mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É uma hipérbole, é uma linguagem exagerada. Não é que ele está falando de uma coisa que vai acontecer. Meu pai tinha um ditado, ele falava assim: é mais fácil Deus pecar do que manteiga no espeto assar. Ele falava isso, né? É mais fácil Deus pecar do que manteiga no espeto assar. Mas isso também é outra hipérbole, porque Deus não peca. E por outro lado também, se você for fazer churrasco, espeta a manteiga e depois me conta o resultado, se você vai ter um espetinho de manteiga no final. Não vai ter, só vai sobrar palito. Jesus está falando isso aqui, não é para imaginar o camelo enfiando a cabeça no buraco da agulha, isso não vai acontecer. Não tem essa possibilidade. Mas ele está falando de coisas exageradas, de pessoas que, por colocarem o seu coração na coisa que ele fala que é mais importante na vida dele, aí ele está falando, para esse tipo de gente, eu acredito mais que o camelo consiga passar no buraco da agulha. O que também é outro exagero. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Eles ouvem estas coisas, eles não estão compreendendo. Jesus está querendo chamar a atenção para que eles olhem para o céu. Jesus está querendo dizer para eles, olhem para o céu.
Olhem para aquilo que é eterno. Tirem os olhos de vocês daquilo que é da terra, daquilo que pode amarrar a vida de vocês, porque isso pode ser uma impossibilidade para vocês. Quem pode ser salvo? E ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você não produz salvação. Eu não produzo salvação. O homem não tem participação na salvação. A salvação é um ato 100% de Deus. A única maneira de eu participar, não da produção, é aceitando a salvação. E aí eu entro no processo da salvação, porque a salvação é para mim e para você. Então Jesus está nos chamando nesta noite para uma vida com Ele, para uma vida de prioridades, para uma vida de salvação verdadeira. Não uma brincadeira em que a gente pode ser um pouco guardador, conhecedor dos mandamentos desde a nossa mocidade e ao mesmo tempo levar o coração no dinheiro. E não ver a hora de falar assim: acaba logo essa conversa, porque eu tenho que continuar ganhando dinheiro. Eu tenho que responder, eu tenho que ver se tem mais alguém que quer comprar, que quer vender. Nós precisamos colocar o reino em primeiro lugar. E os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aí, meu amigo, nessa palavra impossíveis dos homens entra qualquer coisa. Aí a gente olha para a salvação que Jesus está falando, mas a gente olha também para a obra de Deus que Ele faz, que a gente julga de impossível. Os impossíveis de Deus são possíveis para... Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aquilo que a gente chama de impossibilidade. E alguns de nós entramos aqui com algumas impossibilidades. Alguns de nós têm causas aí que, se não for a mão de Deus, para nós elas são impossibilidades. Mas a palavra está dizendo para mim e para você. Deus está dizendo, para mim isto é possível. Busca no Senhor. Busca nele. E aí o Pedro, mais uma vez o Pedro, né? Pedro aproveita a conversa lá e ele que sempre abre a boca mesmo e ele vai aproveitar. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ele falou: bom, eu não sou rico mesmo e eu já deixei, eu não estou com coração nisso. E aí, o que tem para nós, né? A pergunta dele está implícito a isso daí. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O Pedro está olhando para Jesus e está pensando: Senhor, tem alguma coisa aí para nós? Jesus está falando: tem sim, tem sim. Você vai receber no presente mais. E no mundo por vir, a vida eterna. E olha o que ele está falando aqui, irmãos. Mais uma vez, de coisas que nós colocamos muito importantes. Casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino. Causa do reino. Talvez chegue um momento na tua vida que você tenha que se posicionar dentro da tua família. Porque muitas vezes, homens e mulheres que já foram crentes, firmes, fiéis, convictos, hoje se curvam à falta de convicção daquele que está do lado, que é o cônjuge. E eu vou falar uma coisa bem séria para você. Se você vai se deixando levar, nós não teremos só um perdido no meio do casamento, nós teremos dois. E tem horas que se alguém virar para você e falar assim, ó, escolhe ou eu
ou Jesus? Qual vai ser a sua escolha, irmão? Tem certeza? Maridão virar e falar assim, ó, eu cansei desse negócio aí, eu não quero mais saber de igreja, não. Se a sua mulher fizer como a mulher de Jó, e der a louca nela, né? O que você vai fazer? O que o Jó falou para a mulher dele? É doida, mulher? Falando que nem louca? Tu é maluca? Receberíamos o bem, não receberíamos o mal. E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos, pode chegar momento que você tenha que escolher. Você está preparado para escolher? Bater o pé firme? Por isso que a gente tem que orar a Deus e não casar errado, né? Porque se casa errado depois, meu sogro, isso é um alerta, tá? Meu sogro dizia que num relacionamento, ao longo dos anos, a parte mais fraca vence a mais forte. E eu, quando eu ouvi esse conceito que ele falou a primeira vez, eu fiquei meio assim. Mas ao longo dos anos, eu fui vendo crente fraco e crente forte num casamento. E eu já vi a parte forte, ao longo dos anos, desistir e ficar fraca também. Bom, como eu estou andando livre aqui, eu espero que você tenha postura dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Eu não estou colocando mau agouro no teu relacionamento, não estou desejando que você... Nada disso, mas eu estou falando de uma situação de vida eterna. Quando chegar, se chegar um momento crucial destes, a nossa convicção de Deus tem que ser maior do que casa, do que mulher, do que marido, do que irmão, do que pai, do que filho, por causa do reino. Posso ouvir um amém? Amém. E quem fizer isso? Jesus falou, olha, este vai receber mais no presente. Muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida eterna. Nós estamos lidando, irmãos, na igreja, a nossa vinda à casa de Deus, semana após semana, é porque nós estamos lidando com vida eterna. Nós estamos lidando com a coisa mais importante, que é a eternidade. E nós precisamos dar todo o valor, todo o empenho, toda a nossa força em prol da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Concluído. Eu concluí sem anunciar a conclusão. Desculpa eu falar isso, é porque eu estou dando aula de homilética para eles, né? Então eu vou aproveitando aqui o gancho. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela vida da Fran, que está conosco pela primeira vez, pela vida de todos os demais irmãos que estão conosco, está o William aí também, filho da Zenilde, né? Quem não conhecia o filho da Zenilde? Levanta a mão, William. Ó, esse bonitão aí, né? Ela fala que você é bonito, tá? Isso é mentira. Bonitão é o filho da Zenilde, né? Juntamente com a Jéssica, e está conosco hoje também, cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe, viu? Ricamente em nome de Jesus. Nesta oração que eu vou fazer agora, eu gostaria que você fechasse teus olhos e começasse a refletir, porque o começo da pregação era o convite para que esse homem refletisse. E eu gostaria agora que você refletisse a tua riqueza aí. Qual é a coisa mais importante para você?
eu gostaria que você depositasse essa coisa mais importante no altar de Jesus agora. Para que Jesus seja o mais importante na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, estão aí os teus filhos e eu também estou aqui, Senhor, meu Pai amado. E nós queremos declarar: o Senhor é mais importante na nossa vida, o Senhor é o primeiro. Pai, que não sejam riquezas das mais diversas, das mais variadas, não só o dinheiro, não só o ouro, a prata ou os bens que alguém possa possuir, mas aquilo que hoje está tomando um lugar excessivo. Meu Pai, que nós possamos estar agora depositando isto aos pés do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus. Dá graça para a nossa vida, Senhor. Recebe, meu Deus amado, este culto e nós recebemos a palavra que o Senhor falou conosco, meu Pai amado, que é muito importante, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua paz. Levante a tua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Deus abençoe.